Boa noite, boa noite, boa noite. Todos estão me ouvindo? Maravilha. Boa noite, Amanda, Tatiane Soares, Bianca, Letícia, Luísa. Estamos com o quórum mais baixo hoje, acho que semana de prova, né? Cada um está com estratégia diferente de prova. Tem gente que talvez esteja executando missões específicas para bater o edital. É normal. Então, há uma redução de quórum mesmo na semana de prova. Também acho que são 7 da noite, né? Às vezes tem gente no trânsito, voltando para casa. Como é que tá o coração de vocês, gente? Podem abrir o microfone aí. Como é que tá a ansiedade? Tô nem dormindo direito. Falou, foi a Amanda? O Tá nem negócio tá dormindo, tenso. Amanda? Tô nem Tá tensa, dormindo. Amanda? Tô. É Pra mim normal, é uma Amanda. oportunidade, né? Porque eu sou de Valparaíso de Goiás, tô morando em Minas, vim acompanhar meu esposo, e agora é uma chance pra gente voltar pra nossa terra. Se você Eu, conseguir voltar, ele volta também? Ele consegue? então, se ele passar, aí ele vai sair do concurso que ele tá e pretende assumir a PC. Senão, ele vai tentar uma transferência para a UNAI, que é mais próximo. Ah, ele tá estudando também, né? Tá estudando também. Ele é o quê? PPMG? Passou lá? Não, ele é militar, policial militar. Ah, legal, legal. É normal, normal. Amanda, Nosso coraçãozinho ficou aí no Goiás. eu imagino. Goiás é maravilhoso, ainda mais aqui em entorno. Lugar bom de É. morar. Amanda, fica. Assim, eu não vou falar, você fica tranquilo, que eu sei que não tem como, mas normal a ansiedade. Você não seria humana se você não estivesse ansiosa na semana da prova, tá? Quem não está ansioso é quem não estudou, é quem não se preparou, é quem não deu gás, quem não, né? Quem não chegou nem perto de ver metade do edital. Mas para quem se dedicou, para quem tentou ao máximo exaurir o edital, é normal a ansiedade. O que eu vou falar para você é que é possível, mesmo ociosa, você passar. O fator ansiedade, ele vai estar presente, cabe você administrar. E você administra a ansiedade confiando na sua preparação, confiando no que você aprendeu, nas técnicas de prova, nos simulados que você fez, por onde você vai começar, o que é que você vai fazer primeiro, se é a redação, na sequência da sua prova, é isso que vai reduzir a sua ansiedade, tá? Na verdade, não necessariamente reduzir, mas que vai deixar, apesar dela, você conseguir fazer a prova. Gente, hoje pela manhã eu dei uma aula lá no GRAM. Eu não sei se vocês acompanharam. Foi a semana desse. Está disponível lá no YouTube, quem não acompanhou. E nessa aula eu resolvi questões da prova de delegado, que aconteceu nesse final de semana, nesse último domingo, lá em Goiânia, né, na PCGO. E a gente resolveu as questões. Eu resolvi 7 questões. E dessas 7 questões, o que a gente pôde observar é que muita letra de lei. Das 7 questões que eu resolvi, tinha uma questão que envolvia jurisprudência. Ou seja, as outras 6 questões era letra de lei. E, além disso, algo que a gente pôde observar foram as leis que a banca priorizou. A gente teve 2 questões de abuso, da lei de abuso, teve questão da lei 9296, lei de interceptação telefônica, teve questão da lei antidrogas, 2 questões da lei de organizações criminosas, teve uma questão da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Teve uma questão daquela lei em Borel, a lei recente, né? Mas, se você observar, o coração da prova teve uma questão da lei anti-tortura. Inclusive, essa questão da lei anti-tortura, ela foi muito parecida com a questão que a OCP cobrou em 2021. Não me lembro agora qual foi o cargo. Foi alguma dessas polícias penais. Questão de 2000, quase igual, praticamente igual a essa prova, essa questão de 2021, da lei 9455. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Uma questão da lei Maria da Penha. Maria da Penha com certeza vai ter na prova de vocês. Então, isso mostra que a gente está priorizando as leis mais importantes, as leis que devem cair na prova de vocês. E, sim, letra de lei. É muito importante nessa semana de prova vocês darem uma revisada na letra de lei, vocês darem uma olhada nos prazos. Teve uma questão que foi muito maldosa que a OCP cobrou agora nesse domingo, que foi da lei de organizações criminosas. Quem assistiu a aula pôde ver a resolução dessa questão.
era uma questão de VOF, só que você marcava os itens, né? Verdadeiros e falsos. A, e ficou muito claro que a prova trouxe vários desses modelos de questão, VVF, né, para você marcar os itens verdadeiros e falsos. Isso deve acontecer na prova de vocês também. E nessa questão, que era VF, né, e você marcar os itens, dois dos itens você só acertava se você lembrasse da letra da lei. É uma previsão da Lei de Organizações Criminosas que fala que é possível a dispensa de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados ou para a compra de equipamentos relacionados aos meios de prova, os meios de obtenção de prova, de interceptação telefônica e de captação ambiental, quando a licitação para realizar a compra desses equipamentos ou a contratação de serviços relacionados a essas operações puder expor a capacidade operacional do órgão policial. Qual a ideia? Eu estou investigando uma organização criminosa e eu vou comprar, por exemplo, um aparelho de escuta ambiental, ou de captação ambiental da Covidence, a empresa, acho que é suíça, é sueca, uma empresa fora do Brasil. E aí, se eu faço aquela compra com licitação, publicação, né, de edital, de termo de referência, chamamento público, o meu adversário, né, de segurança pública, o PCC, o Comando Vermelho, vai ter acesso ao que a polícia usa para realizar suas operações de captação ambiental e de interceptação telefônica. E ela vai, a organização criminosa, tentar se proteger para que as suas atividades não sejam descobertas por esses meios. Então, como é que eu posso me proteger de um equipamento de interceptação, de captação ambiental, desse equipamento específico, né? Eu vou comprar aqui um difusor de ruído branco que faz com que esse equipamento, mesmo no ambiente, ele não capte o áudio. Um exemplo, tá? O detalhe da prova era você lembrar que essa previsão de dispensa de licitação para esses casos vale apenas para interceptação telefônica e para captação ambiental. E um dos itens falava, se eu não me engano, para infiltração. E esse item estava errado, o outro estava certo, o outro falava para interceptação. Então, se você soubesse, é um artigo da lei, né? Se você soubesse, e é engraçado porque é um artigo que ele faz menção aos meios de prova que estão em outro artigo, e faz menção a dois dos incisos desse artigo, se não me engano, o artigo 3º, que traz os meios de prova. Ou seja, é um artigo que menciona outro artigo, que menciona incisos de outro artigo. Então, o candidato que não teve o cuidado de ver a letra da lei, de ir lá buscar a referência, memorizar, o direito está se lembrar disso aí, ele errou a questão. Perdeu a questão para o delegado, te coloca muitas posições para trás também para a gente, enfim, para todos os cargos. Então, veja que é uma questão difícil e que tinha que saber a letra da lei. Por isso que eu quero muito que essa semana vocês reforcem a letra da lei. Nós iremos ter provavelmente ali uma ou duas questões de jurisprudência, mas não deve passar disso, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou dar continuidade. Eu acabei esquecendo de mandar para vocês o arquivo, né, de texto que eu falei que ia mandar. Vou agora, ao final da aula, tentar lembrar de mandar para o professor Alice para ele mandar no grupo. Se eu não lembrar, vocês podem pedir para o Alice, tá? Que ele me cobra aqui. Mas eu vou, assim que acabar a aula, eu vou enviar para ele, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora da lei de... Só para revisar, na aula passada nós falamos em Lei Maria da Penha, né? Nós vimos, na aula passada, Lei de Abuso, a Lei 716, que trata dos crimes de racismo, Lei de Organização Criminosa, 2150, e a Lei Maria da Penha, tá? Então, agora nós vamos ver mais outras leis importantes. Como eu falei para vocês, logicamente não vai dar aqui para a gente revisar todas as leis, mas a gente vai revisar as leis mais importantes, as leis que devem cair na prova de vocês, para tentar garantir aí algumas questões. Lei de interceptação telefônica. Uma coisa que sempre as bancas cobram, só aumentar aqui, esse calor, e inclusive cobrou agora para delegado, requisitos da interceptação telefônica. Tá? Eu quero que vocês não confundam os requisitos da interceptação telefônica com os requisitos da captação ambiental. Tá? Vamos lá, requisitos da interceptação telefônica. A lei fala o quê? Tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Tá? Indícios razoáveis. A lei não exige prova cabal. Tá?
A lei fala também que eu tenho que utilizar a interceptação telefônica quando eu não puder obter a prova por outro meio disponível. Ou seja, a interceptação é a última ratio. Se eu tenho um meio menos invasivo, menos gravoso, eu não vou autorizar a interceptação telefônica. Eu vou usar esse meio menos invasivo, menos gravoso, esse outro meio disponível. Então, o segundo requisito é não haver outro meio disponível para obter a mesma prova. E o terceiro requisito é a infração penal, ela não pode ser punida no máximo com detenção. Ou seja, eu não posso realizar a interceptação para, por exemplo, uma contravenção penal, que tem, por exemplo, uma pena aí de prisão simples. Ou, por exemplo, para um crime com pena de detenção, tá? Acho que está falhando aqui a câmera, né? Tá piscando. Eu não vou poder realizar a interceptação, mas para o crime punível com pena de reclusão, eu posso realizar a interceptação telefônica, tá? Outra coisa com relação à interceptação telefônica. Gente, a lei fala que o juiz pode autorizar a interceptação telefônica de ofício, tá? Isso é questionado na doutrina, mas se cair na prova pode marcar correto. Por quê? Porque está na lei e até então nós não temos nenhuma decisão com relação a isso, de Tribunal Superior. Então, o juiz pode realizar, pode determinar a realização de interceptação telefônica de ofício, mas pode também por requerimento, que é o que acontece via de regra, né? Esse requerimento, na investigação, pode ser feito pelo delegado ou pelo Ministério Público, e na instrução, que é a segunda grande etapa da persecução penal, vai ser feito pelo Ministério Público. Já não cabe pedido de interceptação durante a instrução pelo delegado. Tá? Então, isso caiu na prova agora, de domingo, de delegado da PCGO. Tá? E eu queria mostrar para vocês algumas particularidades agora da captação ambiental. Tá? E eu vou abrir aqui o texto da lei, que é muito bom a gente mostrar o texto da lei, e fica muito patente as diferenças, né? Fica muito fácil de ver e de lembrar. Deixa eu só abrir aqui a lei 9296, artigo 8º-A, se eu não me engano. Abraço para Yasmin, que está presente aí também, acabou de entrar. Vamos aqui, gente. Eu vou agora reproduzir para vocês, tá? O texto da lei. Então, olhem só aqui. Primeira coisa, gente. Captação ambiental não tem previsão de determinação de ofício pelo juiz. A interceptação tem, a captação ambiental não tem. Então, olha só, olha que interessante. Deixa eu só diminuir isso aqui, que está me atrapalhando, está na frente da tela. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, autorizada, mas não determinada pelo juiz de ofício, não fala. A requerimento da autoridade policial ou do MP. Olha que interessante, já a primeira grande diferença. Não fala que o juiz realizará captação ambiental de ofício. Tá? Grande diferença para a interceptação telefônica. Tá? Olha os requisitos. O primeiro requisito, ok, só tem uma pequena diferença no primeiro requisito. Isso aqui. Olha que interessante. O inciso primeiro fala, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Isso aqui está igual à lei 9296. Mesmo requisito, tá? Não tem diferença. Só que ele fala, é igualmente eficazes. Isso aqui é interessante por quê, gente? Porque a interceptação telefônica e a captação ambiental têm duas grandes diferenças. A captação ambiental ela é mais invasiva do que a interceptação telefônica. Veja, enquanto na interceptação telefônica eu estou tendo acesso a tudo que o João fala com a Maria, na captação ambiental, cara, eu tenho muitas vezes ali um dispositivo dentro do escritório do João, dentro da casa do João. E ali eu posso, com muito mais chance, pegar ou ter acesso a conteúdos íntimos, conteúdos da vida privada do João. Né? Lá com a esposa dele, com os filhos dele, momentos de família. Tá? Então, de fato, a captação ambiental ela é mais invasiva. Por exemplo, a interceptação telefônica e a captação ambiental é a última raça em relação à interceptação telefônica. Se eu puder obter a prova com a interceptação telefônica, eu não vou realizar a captação ambiental. E é por isso que a lei coloca assim, esse é igualmente eficaz. Porque o que acontece hoje em dia é que eu posso ter um alvo de investigação minha que não use o telefone. E hoje isso é muito comum. Por causa de quê, gente? WhatsApp. Né?
Hoje as pessoas falam pelo WhatsApp. WhatsApp, vídeo, chamada de voz. E a interceptação telefônica ela não vai conseguir interceptar a ligação feita por WhatsApp. E sim pelo telefone, né? Inclusive, a gente sempre fala, quer fazer alguma coisa errada, liga de WhatsApp, né? Liga de telefone. Se a polícia estiver grampeando você, no WhatsApp, a ligação de WhatsApp não vai sair. Né? Vai ser da operadora, sei lá, TIM para Vivo, dentro da própria operadora TIM. Tá? É a ligação dos números, dos telefones, dos terminais móveis. Tá? Ou dos terminais telefones associados, qualquer que sejam eles, aqueles investigados. Mas são os terminais, não a ligação de WhatsApp. Já a captação ambiental, se o sujeito ele estiver mandando áudio do escritório dele, o que ele está falando está saindo na captação ambiental. Tem um gravadorzinho que tem um transmissor captando tudo que é falado naquele ambiente. Então, muitas vezes, a reunião de negócios daquela organização criminosa, né, a divisão de trabalho vai acontecer dentro de um ambiente, a pessoa não vai usar o telefone, mas vai ter ali um dispositivo captando. Então, muitas vezes, a captação ambiental vai ser mais eficaz que a interceptação telefônica. É por isso que ele traz, olha, disponível e igualmente eficaz. Eu posso, em tese, ter um outro meio igualmente disponível, mas será que é igualmente eficaz? Aí não. Aí, para esse caso, a captação ambiental vai ser mais eficaz. Tá? Então, veja que isso aqui é a primeira grande diferença da interceptação telefônica para a captação ambiental. Segunda grande diferença. Vamos lá. O início do comércio é praticamente igual. Houver elementos probatórios razoáveis, autoria e participação em infrações criminais, muda só perfumaria, a essência é a mesma. Só que o final aqui é diferente. Porque lembra que na interceptação telefônica ele fala que não pode ter interceptação para infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ele olha para a natureza da pena. Aqui não olha para a natureza da pena. Aqui olha para o quê? Para a quantidade de pena. Ele fala cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Então, se eu tiver uma infração penal com pena máxima de 4 anos ou de 3 e 2, inferior ou igual a 4 anos, eu não posso realizar captação ambiental. Então, por exemplo, eu não posso realizar captação ambiental para crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque a pena mais alta dos crimes de abuso, a pena mais alta vai ser 4 anos. E tem que ser superior a 4 anos. Não é igual a superior, é superior a 4 anos. Do mesmo jeito, eu não posso realizar a interceptação telefônica para crime de abuso. Por quê? Porque crime de abuso é punido com pena de detenção. Crime de abuso, olha que questão linda que seria isso aí. Inclusive, não é discussível. Né? O mix da lei de abuso com a lei 9296. Tá? Beleza, gente? Então, preste muita atenção nessas diferenças aí com relação à lei 9296. Vamos aqui. Vamos agora falar um pouquinho, só tomar água aqui, da lei de crimes hediondos, tá? Lei é a próxima que eu separei aqui. Lei 8.072. Gente, vamos lá. Primeira coisa. Os crimes hediondos, eles tiveram grandes modificações com o pacote de crime. E o que eu quero que vocês façam é que vocês entrem lá no site do Planalto. Por exemplo, eu vou entrar aqui agora na Lei 8.072. Tá? Lei 8.072. Eu vou mostrar aqui a vocês algo que eu quero que vocês façam, né? Chamada tarefa de casa. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês vão entrar aqui na Lei 8.072 e vocês vão colocar aqui Ctrl F, tá? Olha só, Ctrl F 13.964. E tudo que foi mudado pelo pacote de crime vocês vão ler. Tudo que é novidade, tá? Por quê? Porque hoje, praticamente, se a gente pegar, e eu fiz isso já nas minhas lives, resolvi questões de 2021 até agora. 2020 não teve prova por causa da pandemia, né? Praticamente não teve prova em 2020. Então, se a gente pega a prova pós entrada em vigor do pacote de crime, entrou em vigor ali de janeiro de 2020, você observa que todas as questões da lei de crimes hediondos são sobre as modificações, sobre as novidades. Eu já vou te falar o que mais cai. O que mais cai é o furto com emprego explosivo.
Furto com emprego de explosivo, que é um furto qualificado pelo emprego explosivo, é crime hediondo. O roubo com emprego circunstanciado pelo emprego explosivo, que lá não é qualificadora, é uma majorante. O roubo circunstanciado pelo emprego explosivo não é hediondo. Tá? Então, anota aí. Furto com emprego explosivo é hediondo, roubo com emprego explosivo não é hediondo. Furto do explosivo, isso caiu, acho que, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, ou foi na PRF, ou foi na Polícia Penal do DF, uma prova recente. Furto do explosivo não é hediondo. Roubo do explosivo também não é hediondo. Não é. Tá? Isso é o que mais tem sido cobrado com relação à Lei 8.072. Outra coisa que eu quero que vocês tenham cuidado é com relação à extorsão com resultado morte. Tá? Isso aqui está aqui, gente, olha só. Muita gente confunde isso aqui. É muito importante, quando você entra no site do Planalto, e eu sempre falo para vocês procurarem no site do Planalto, tá? Olha só, você vem aqui no Google, você coloca o número da lei, 8.072, a primeira coisa que aparece é o site do Planalto, tá? Simples. Aqui é o melhor repositório da legislação federal, é o mais atualizado, tá? Melhor repositório. Confiável, melhor que VADMEC. E aqui você pode fazer o seguinte, você pode ver o texto atual com o que havia antes, que foi revogado, ou que teve a redação modificada, e você pode ver só o texto compilado, que essa é a parte riscada, só hoje o que está em vigor. Você clica aqui em texto compilado. Vendo aqui, ó. Mas muitas vezes, gente, é importante a gente ver desse jeitinho aqui, sem estar compilado. Especialmente quando é uma modificação recente da lei. Por quê? Primeiro porque eu posso ter dois tipos de questões. Uma questão que envolve direito intertemporal. E aí é uma questão que mistura a parte de aplicação da lei penal lá de direito penal, parte geral, com a lei específica que você está vendo. Então, por exemplo, eu tenho uma modificação legislativa que tornou aquele fato mais gravoso, passou a considerar hediondo o que não era hediondo. Eu aplico dali para frente. Fatos que ocorreram a partir da entrada em vigor dessa modificação legislativa. Eu não posso retroagir para prejudicar o réu. Agora, se eu tenho uma modificação legislativa que trouxe um tratamento mais vantajoso, aí essa modificação tem que retroagir. Perfeito? Isso é simples, é básico lá do direito penal / direito penal constitucional. Então, teve algumas modificações aqui na lei de crimes hediondos que foram modificações benéficas e que, por isso, devem retroagir. Vou dar um exemplo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Antes do pacote de crime, era hediondo. Com o pacote de crime, deixou de ser hediondo. Então, essa modificação legislativa tem que retroagir para alcançar pessoas que praticaram esse crime quando ele era considerado hediondo. Tá? Outro exemplo, a extorsão com resultado de morte. Tá? Extorsão com resultado de morte, que muita gente ignora. Muita gente ignora. Por quê? Porque eu já respondo, meu querido, a modificação legislativa, ela foi mal feita. Olha só, quando eu abro aqui o texto da lei, tá? Observe que o inciso 3º, ele está o quê? Está arriscado. Está vendo aqui, ó? Está arriscado. Extorsão qualificada pela morte, artigo 58, parágrafo 2º. Aí você vem aqui no Código Penal. Deixa eu abrir aqui o Código Penal. 158. Parágrafo 2º. Olha só. O parágrafo 2º, ele está dizendo que se aplica a extorsão praticada mediante violência, disposto no parágrafo 3º. Tá? Aí, quando você vem para o parágrafo 3º, tá, do artigo anterior, que é o 157, veja, parágrafo 3º do artigo anterior, que é o 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, pena de reclusão de 7 a 18 anos.
Se resulta a morte, de 20 a 30 anos, tá? Ou seja, a extorsão com resultado de lesão corporal grave tem pena de 7 a 18 e multa, e com resultado de morte de 20 a 30 anos e multa. É isso que ele está dizendo, tá? Você está falando no parágrafo 2º da extorsão com resultado de lesão corporal grave, que inclui a gravíssima, lembre disso. Quando ele fala lesão corporal grave, é a grave e a gravíssima. Tá? Porque esse nome grave e gravíssima é da doutrina. No Código Penal, grave é o nome para os dois, para grave e para gravíssima. Tá? Quando a lei quer diferenciar, ela coloca lá gravíssima. Tá? Então vamos aqui. E também fala da extorsão com resultado de morte. Antigamente, o que falava aqui a lei de crimes hediondos? Olha, a extorsão qualificada pela morte, que é uma das hipóteses previstas lá no 158 parágrafo 2º, ela é hedionda. Ou seja, antigamente, a extorsão qualificada pelo resultado de lesão corporal grave / gravíssima não era hedionda, mas com resultado de morte, sim. Tá? Maravilha, Diego, entendi. Só que isso foi o quê? Revogado. E veio uma nova redação. Aí essa nova redação do inciso 3º, que foi com o pacote de crime, fala o seguinte: extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, ocorrência de lesão corporal ou morte. Aí ele coloca aqui entre parênteses o 158 parágrafo 3º, que não é mais o 158 parágrafo 2º, é outro dispositivo. O 158 parágrafo 3º fala do sequestro relâmpago. E o 158 parágrafo 3º fala do sequestro relâmpago na sua forma simples e com resultados agravadores, lesão corporal grave e resultado de morte. É isso que tem lá no 158 parágrafo 3º do Código Penal. Sequestro relâmpago na forma simples e o sequestro relâmpago quando ocorre lesão corporal grave / gravíssima e quando ocorre morte. Então veja que o inciso 3º, ele não fala em nenhum momento mais da extorsão qualificada pela morte, e sim do sequestro relâmpago. Então a extorsão qualificada pela morte deixou de ser hedionda. Por isso que essa modificação legislativa, essa revogação, ela tem que retroagir, porque ela é benéfica para quem lá atrás praticou 158 parágrafo 2º. Tá? Muita gente não percebeu isso. A gente teve a oportunidade de fazer aula assim que essa lei foi publicada. Tá? Então vamos aqui. Deixa eu só abrir aqui o dispositivo aqui. Eu gosto muito de mostrar o texto da lei. Deixa eu abrir aqui a Lei de Execução Penal. Vou mostrar outra coisa para vocês. SEC 12. Espera aí. E abrir o Código Penal. Artigo 83. Salvo melhor juízo. Artigo 83. Então vamos lá. Olha só, gente. O colega perguntou aqui. Deixa eu só abrir aqui, compartilhar de novo aqui a tela. O colega perguntou no chat. Deixa eu só abrir aqui. Cadê o chat? Para quais crimes não cabe livramento condicional? Foi isso? Então, olha só. Primeira coisa, vamos lá. Quando falar de livramento condicional, isso está no artigo 83. Tá? Requisitos de livramento condicional. Eu não sei se isso cai, eu não lembro a parte penal, se isso está na parte penal de vocês. Tá? Não estou lembrado. Tá? Se não estiver, isso não vai cair para vocês. Mas, olha só, o inciso 5º do artigo 83. Ele fala que não vai caber livramento condicional quando o sujeito for reincidente específico em crime hediondo, prática de tortura, tráfico, tá? Tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas e terrorismo. Aqui basicamente é o quê? É os 3TH mais o tráfico de pessoas. Lembrando que o tráfico de pessoas ele não é equiparado a hediondo, mas ele está junto aí, tá? Então veja, reincidente específico em crime hediondo, mais os equiparados, mais o tráfico de pessoas, não vai caber livramento condicional. Cuidado, é reincidente específico. Eu não estou falando do sujeito que comete crime hediondo, não, é reincidente específico. Então isso aqui não mudou, isso aqui está lá, veja que isso entrou lá em 2016, desde então está lá. Não mudou com o pacote de crime. O que acontece é que o pacote de crime ele trouxe novas possibilidades para não caber o livramento condicional. Isso está onde, Diego? Está no artigo 112, tá?
Incisos. Olha só. Quando o sujeito ele for primário, olha só, eu estou selecionando, e praticar crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, também não vai caber livramento condicional. Logicamente, se isso é para o primário, também vai valer para o reincidente. Tá? Reincidente em hediondo ou equiparado com o resultado morte também não cabe livramento condicional. Então, agora é só a gente juntar as duas peças do quebra-cabeça. Não vai caber livramento condicional para reincidente específico em crimes hediondos equiparados mais tráfico de pessoas, e também para primário reincidente que cometer crime hediondo equiparado com resultado morte. Beleza? Show. Tranquilo. Então vamos lá. Próximo ponto que eu separei aqui para vocês, tá? Quais são os crimes do Estatuto do Desarmamento que são crimes hediondos? E vocês não podem esquecer disso. Por quê? Porque é totalmente possível uma questão que vincule lei de crimes hediondos com Estatuto do Desarmamento. Uma questão interdisciplinar, seja objetiva, seja uma questão discursível. E vocês têm que lembrar, já falei agora há pouco, que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito não é mais hediondo. O que é hediondo agora é o 16, parágrafo 2º, que é posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. O crime do artigo 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. E o crime do artigo 18, que é o tráfico internacional. É arma de fogo, acessório, munição. Tá? Então, 16, parágrafo 2º, uso proibido. 17, comércio ilegal. 18, tráfico internacional. Não esquece isso. Esses três, eles são considerados hediondos. Não vai falar, pelo amor de Deus, equiparado a hediondo. Não. Equiparados são os três tesão. Tráfico, terrorismo e tortura. Esse aí é hediondo mesmo, tá? Esses três são hediondos. Vamos lá. Outra coisa importante, gente. Crime de organização criminosa. Todo crime de organização criminosa é hediondo, Diego? Não. É quando o crime de organização criminosa, é quando a organização criminosa, ela for direcionada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Lembre do conceito de organização criminosa. Ela tem o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, vantagem indevida, né? De qualquer natureza, por intermédio da prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam em caráter transnacional. Quando essas infrações penais que a organização criminosa ela objetiva praticar forem consideradas hediondas ou equiparadas, esse crime de organização criminosa vai ser considerado hediondo. Tá? Então, por exemplo, uma organização criminosa que pratique, por exemplo, tráfico de drogas, né, para, por meio do tráfico, obter a vantagem indevida, né, vantagem de qualquer natureza. Nesse caso, não só o crime de tráfico que eles praticaram é equiparado a hediondo, mas também o crime de organização criminosa vai ser considerado, nesse caso, que é hediondo, tá? Porque essa organização criminosa ela estava direcionada para a prática de um crime equiparado a hediondo. Tranquilo? Pegadinha de prova, tá? Pra vocês não caírem, pelo amor de Deus. Porque, de uma organização criminosa que visava a prática de furto simples, né? Uma organização criminosa que visava a prática de determinado crime que não é considerado hediondo. Por exemplo, um crime de roubo não considerado hediondo, um roubo não circunstanciado, um roubo simples. Cara, nesse caso, não. Essa organização criminosa, esse crime de organização criminosa, ele não vai ser considerado hediondo, tá? Então, vamos lá, gente. Mais um tópico aqui importante. Lei de tortura. Tópico que caiu na prova de vocês lá de vocês não, né? Na prova de delegado do domingo. E lei de tortura deve cair também na prova de vocês. Lei de tortura, pelo amor de Deus, não pode perder. Por quê? Porque é uma lei muito simples, muito rápida. Você lê, você estuda. Em, sei lá, 2 horas, 1h30, tá? Não, Yasmin. Nós temos roubo qualificado e roubo circunstanciado. Deixa eu só abrir aqui para você, para mostrar no Código Penal, tá? 157. Então, vamos aqui. Olha só. Praticamente todo crime de roubo, ele é circunstanciado, mas nós temos alguns qualificados. Latrocínio, por exemplo.
Então, olha só. Parágrafo 2º, quando eu falo circunstanciado, é a causa de aumento de pena, tá? É o majorante. Ele traz aumento de 1/3 até a metade. Roubo majorado ou circunstanciado, tá? Aí temos aqui o parágrafo 2º-A, que traz mais uma majorante, tá? Também roubo majorado / circunstanciado. Temos o parágrafo 2º-B, aumento aqui, olha, do dobro, tá? Também roubo majorado, circunstanciado. Aí o parágrafo 3º traz figuras qualificadas pelo resultado mais grave. Com a pena... Quando você... Como é que eu diferencio uma majorante de uma qualificadora? Simples. A qualificadora, ela vai trazer uma nova pena. Veja aí, pena de 7 a 18 anos de multa, pena de 20 a 30 anos de multa. É uma nova pena, é uma nova combinação de pena, em abstrato. Quando é uma majorante, eu tenho o quê? Um aumento de pena. Aumenta de 1/3 até a metade, aumenta de 1/6 a 2/3, aumenta de 1/6 a 1/3, aumenta da metade, aumenta do dobro. Tá? Aí não é uma nova pena, aí é o quê? Uma causa de aumento que eu vou aplicar na terceira fase da dosimetria. Tudo bem? E eu já vi questão da OCP confundindo, falando que uma majorante é uma qualificadora ou vice-versa. Acho que eu fiz recentemente uma questão dessa aí com vocês, tá? Em alguma das lives que nós fizemos. Então vamos aqui. Gente, lei de tortura. Coisa muito importante que sempre cai em concurso, tá? Envolvendo a lei 9455. Efeitos da condenação por tortura. Tá? A condenação por tortura traz como efeitos automáticos, ou seja, que não precisa haver motivação específica por parte do juiz, serão aplicados por decorrência da lei, a perda do cargo do emprego público, da função pública, e também a inabilitação, o sujeito ficar impedido de exercer cargo, função, emprego público, pelo dobro do prazo da pena que ele sofreu. Ou seja, se ele foi condenado a 5 anos, ele vai ficar impedido de exercer funções públicas por 10 anos. Dobro. Então, isso sempre cai. Pelo amor de Deus, vocês não podem errar isso na hora da prova. Outra coisa que cai muito da lei 9455, gente, as causas de aumento de penas majorantes. Cuidado, pelo amor de Deus, não confundam, tá? As majorantes da lei 9455 da lei de tortura são de 1/6 a 1/3. Não é de 1/6 a 2/3, como é na lei antidrogas. É de 1/6 a 1/3, tá? Não confundam isso, em hipótese alguma. E aí nós temos as seguintes hipóteses. Lembra daquela frase que eu falei na aula? A agente grávida sequestrou o idoso maior de 60, deficiente, o velhinho na cadeira de rodas, tá? No Acre, com I no final. Agente grávida. Agente é o quê? Crime cometido por agente público. Não é contra o agente, é pelo agente. Pegadinha de prova. Se a banca falar que aumenta de 1/6 até 1/3, se o crime de tortura é praticado contra o agente público, está errado. É pelo agente público. É ele praticando. Então, agente, ok. Grávida. Contra a gestante. É a gestante, é a grávida, vítima. Tá? Sequestrou, mediante sequestro. Maior de 60. Deficiente. Contra maior de 60. Contra deficiente. Pessoa com deficiência. Adolescente de criança. Tá? Não esquece disso para vocês acertarem a questão que cai na prova. Caiu também isso aí. Agora, no último domingo, tá? Outra coisa, tortura imprópria. A tortura imprópria é chamada omissão perante a tortura. Essa pena você tem que decorar. Porque sempre cai. A pena da tortura imprópria é detenção, não é reclusão, tá? É detenção de 1 a 4 anos. Multa não tem, tá? Na lei 9455 não tem pena de multa, tá? Detenção de 1 a 4 anos, tá? Isso vale apenas para a tortura imprópria, para omissão, ou tortura omissiva, ou omissão perante a tortura. Quando aquele que tinha o dever de agir para evitar que acontecesse aquilo ali, ou que tinha o dever de apurar, tá? Ele não faz nada, tá? Se omite. E não confundam a omissão com a participação. O sujeito, por exemplo, da cobertura, ele participa.
Eu também fiz uma questão com vocês recentemente sobre isso. Questão, inclusive, discursiva. Tá? Os efeitos automáticos da lei de tortura valem para todos os tipos? Sim. Tá? Entende-se que sim, que vale para todos os tipos penais. Tudo bem? Vamos aqui, gente. Agora vamos para a lei antidrogas, lei 11.343. Só para uma vez que a garganta está falhando. Temos aqui mais gente, Natália Frade, Patrícia. Natália Frade, você é irmã de uma delegada aqui de Brasília? Não, na verdade eu sou do Rio, eu só moro aqui em Ah, Brasília. do Rio. Aqui tem uma delegada aqui chamada Frade. Coisa Frade Não, aqui de Brasília. coincidência mesmo. Ah, Ah, mas então vamos lá, gente. Repete a questão da diferença da omissão. Então, Yasmin, omissão perante a tortura. Então, imagina o delegado de polícia, que ele está na sala dele, e ele está ouvindo gritos, barulhos vindo da cela, os policiais, os agentes da polícia, da delegacia, batendo no indivíduo que está preso para que ele confesse determinado, ou diga onde é que estão os bens que ele roubou. Tá? Ele foi preso em flagrante por roubo, mas ele escondeu os bens antes de ser preso. E aí os policiais estão batendo lá, surrando o sujeito, exercendo violência contra o sujeito, para que ele confesse onde é que ele deixou esses bens que ele roubou. Tá? E o delegado ouve tudo isso, ele sabe o que está acontecendo, ele não faz nada, ele se omite. Qual o dever dele? Ele tinha que agir para aquilo não acontecer, ele tinha que chegar lá, pô, que porra é essa, cara? Parou, não vou fazer isso aqui dentro não. Né? É o dever dele como agente público, não só para ser delegado, por ser agente público. Tá? Porque esse dever também eu poderia exigir de um outro, de alguém que está lá naquele mesmo ambiente, tá? Agir para que aquilo não aconteça. Não é só por ser delegado, tá? Isso que eu quero dizer. Não é só por ter ascendência hierárquica. Tá? Eu posso exigir isso de um outro policial, que podia, que tinha condições de agir para evitar que aquilo acontecesse, não fez nada. Tá? Diferente seria se esse policial, esse delegado, estivesse na porta da delegacia, ali de tocar, para que ninguém entrasse. Para que ninguém entrasse para ver o que estava acontecendo. Quando ele está ali na porta, de olho, dando cobertura para que ninguém entre, para que ninguém veja, ele não está só se omitindo, ele está participando. Tá? Ele está garantindo que a tortura aconteça. Que os policiais só estão sentindo a vontade para surrar o sujeito, porque ele sabe que tem alguém ali de olho na porta, para ninguém entrar. Isso é participar do crime de tortura. Nesse caso, ele vai responder pela tortura. Porém, nesse caso, tortura prova. E não pela omissão perante a tortura. O primeiro exemplo do cara que estava na sala dele, ouvindo tudo, não fez nada, é omissão perante a tortura. Já o outro que estava lá, dando, né, cobertura, é tortura prova que ele responde. Tá? A gente vai fazer enquadramentos típicos diferentes nesse caso, tá? Porque são diferentes condutas. Então, gente, vamos lá. Lei de drogas. Algo que sempre cai na lei de drogas, tá? Dois assuntos. Tráfico privilegiado e tráfico majorado, as majorantes, tá? Então, eu quero que vocês dêem uma lida no artigo 33, parágrafo 4º, e lá no artigo 40, nos incisos do artigo 40 da lei de drogas, tá? Sempre cai, sempre cai. Por quê? O tráfico privilegiado é uma redução de 1/6 a 2/3, e as majorantes do artigo 40 são aumento de pena de 1/6 a 2/3. Diego, quando é que eu posso aplicar essa redução de pena de 1/6 até 2/3? Quando o sujeito, de forma cumulativa, ele tiver 4 requisitos. Ele for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa. Ele tem que ter os 4 requisitos, tá? Presentes. E isso envolve, às vezes, a banca trazer uma questão de cobrança literal ou, às vezes, uma questão de caráter mais prático. Algumas bancas, por exemplo, eles trazem uma situação em que elas não colocam de maneira expressa todos os requisitos, mas deixam nas entrelinhas. Por exemplo, o sujeito ele é primário, tem bons antecedentes. E ele aceitou o convite para realizar transporte de drogas uma única vez. Isso, reduz de 1/6 a 2/3. Aceitou uma única vez porque ele estava, sei lá, pressionado pelas dívidas e tal.
Quando a questão fala isso, ela está dizendo, ei, olha só, candidato, eu estou dizendo aqui nas entrelinhas, implicitamente, que essa pessoa não se dedica a atividades criminosas. Né? E se a questão não falar nada, gente, presuma que o sujeito não faz parte de uma organização criminosa. Porque se fosse para considerar que o sujeito faria parte de organização criminosa, a questão diria. Ou ela diria expressamente, ou ela traria uma situação onde eu tenho 4 ou mais pessoas, com hierarquia, com divisão de tarefas. Né? Se não falou nada, considere, presuma que ele não faz parte, não integra a organização criminosa. Tudo bem? Yasmin, o fogueteiro é outra coisa, vou já falar sobre isso, tá? Então, nesse caso, esse sujeito, né, ele realizou tráfico, mas eu posso aplicar para ele a redução de pena, porque ele tem os 4 requisitos. Diga se ele era mula do tráfico. Ele, sei lá, levou droga no estômago. É muito comum, né? O sujeito coloca a cocaína dentro de uns plásticos, umas cápsulas, e engole aquilo aí para, quando chega no outro país ou em outro estado, ele expelir aquela droga e, enfim, e o transporte não ser percebido. Né? É a mula do tráfico. Ele simplesmente leva a droga de um local para outro. A mula, normalmente, que faz o mero transporte da droga, ele não faz parte da organização criminosa, tá? Visto, tá embaçado? Eu acho que é foco. Acho que é problema de foco. Acho que agora desembaçou. Tá? Vamos lá, é o foco. Tá vendo aqui? Ó? É o foco dela. Opa! Dá uma limpadinha na câmera aqui. Pera aí, rápido. Melhorou agora. Está um pouquinho suja. Então, gente, a mula do tráfico, só por ser mula, eu não posso negar a aplicação dessa diminuição de pena. Porque é possível que o sujeito seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, esteja fazendo aquilo pela primeira vez. Ele não faça parte de uma organização criminosa, porque normalmente não faz. A mula é desprezível, é elemento, né, que só vai realizar o transporte, nem conhece os integrantes da organização criminosa. Então, eu posso sim aplicar a diminuição de pena se os requisitos estiverem presentes mesmo para a mula do tráfico. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Muito mesmo. Outra coisa com relação... Diego, se o tráfico ele for majorado, eu posso diminuir a pena também? Eu posso ter ao mesmo tempo um tráfico majorado e privilegiado? Posso. Eu posso ter um sujeito que é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra a organização criminosa e está levando a droga, sei lá, de Brasília para Goiânia. Tá? Tá levando a droga lá de Fortaleza para Natal. Tráfico interestadual. É o majorante. Tá? Lembrando que o seguinte, exatamente, Aline, súmulas 587 e 607 do STJ. 587 fala do tráfico interestadual e a 607 fala do tráfico transnacional. As duas falam a mesma coisa. Não precisa transpor a fronteira com a droga. Basta que se verifique que o sujeito ele tinha a inequívoca intenção de transpor a fronteira. O sujeito pegou no aeroporto de Brasília, na área de embarque internacional, estava lá esperando o voo, né? E aí passou o cachorro da polícia, farejou a bolsa dele, e o sujeito foi preso lá com a droga. Ele estava prestes a entrar no avião para ir para Miami. Eu posso aplicar a majorante do tráfico transnacional? Posso, mesmo que a droga não tenha saído do Brasil para os Estados Unidos. Porque fica inequívoca a intenção de transpor as fronteiras. O mesmo vale para o tráfico interestadual. Gente, droga do transporte público. É um majorante, tráfico no interior do transporte público. Se a droga estiver no maleiro, na mochila, e o sujeito não comercializar a droga dentro do transporte público, eu também não aplico o majorante. Gente, cuidado. Eu não estou dizendo que não é tráfico, é tráfico. Que não vou aplicar o aumento de pena, tá? Então, no caso lá do tráfico transnacional, é tráfico. Eu só não aumento a pena de 1/6 a 2/3. No caso do tráfico interestadual, tá? Que, digamos que não houve tráfico interestadual, não houve tráfico transnacional, tá?
não reconhecia majorante. Cara, é tráfico. Só não vou aumentar de 1/6 até 2/3. Ah, Diego, o sujeito ele estava com a droga no interior do transporte, mas ele não comercializou a droga. É tráfico. Só não vou aumentar de 1/6 até 2/3. Tudo bem, gente? Tá? Então, mais uma vez, droga no maleiro do ônibus ou na mochila sem comercializar droga no interior do transporte público, nesse caso, não se aplica a majorante. Só vai responder pelo tráfico, mas sem um aumento de pena. Tá? Outra coisa, tráfico próximo de escolas, estabelecimentos de ensino. Não precisa demonstrar que o sujeito tinha a intenção de realizar o tráfico para estudantes daquele estabelecimento de ensino. Não precisa demonstrar que ele estava querendo traficar para os estudantes daquela escola. Basta que ele esteja realizando o tráfico nas imediações daquele estabelecimento de ensino daquela escola. Tá? Ou no interior, nas imediações. Tá? Outra coisa importante. Tem outra decisão que fala de uma escola que estava fechada durante a pandemia. E o sujeito estava traficando ali nas imediações da escola. Só que a escola estava fechada. Aí, nesse caso, não se aplicou a majorante. Por quê? Porque se considerou, olha, quando a lei aumenta a pena de 1/6 até 2/3 para o tráfico no interior ou nas imediações da escola, ela está considerando que há um risco maior desse, né, de estudantes, muitas vezes menores de idade, crianças, adolescentes, terem acesso às drogas, há um risco maior à saúde pública, e também o sujeito está num ambiente de grande concentração de pessoas, é mais difícil eu conseguir perceber aquela atividade ilícita. Né? Ele consegue, né, deschavar a sua atividade, se disfarçar ali no meio de tanta gente. Então, por isso que ele aumenta a pena, por esses dois motivos. Se a escola está fechada, não tem ninguém ali, esses dois riscos eles não têm a menor condição de acontecer. Há riscos que a lei presume, tá? A lei não precisa demonstrar em concreto, a lei está presumindo isso. Mas, nesse caso, se está fechado, não tem ninguém. Não tem nem presumidamente como acontecer. Tá? Então, nesse caso, a decisão do STF considerou a não aplicação para o tráfico realizado na frente da escola fechada. Uma decisão foi porque era de madrugada, outra foi porque foi durante a pandemia, mas não tinha ninguém ali naquele ambiente, não tinha como ter ninguém naquele ambiente por conta disso. Outra decisão, tráfico nas imediações de igreja. Tá? Decidiu-se que não majora, não aumenta a pena. Por quê? Porque não tem a previsão de igreja lá no inciso 3º do artigo 40. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Eu não entendi a pergunta que a colega fez, formal, presumido, com relação a quê? Se puder escrever aí para detalhar melhor. Tá? Professor, quando o senhor citou lá da escola, nesse caso aí, que não é necessário estar vendendo para as pessoas dentro da escola. Então, é tipo, entendeu que é presumido já, é tipo formal. E, nesse caso, veja que eu estou falando de majorante, tá? Não estou falando da classificação do crime, tá? Esquece um pouquinho as classificações. A lei está presumindo o perigo à saúde pública. Tá? Ela está presumindo que, por ser nas imediações da escola, há um maior risco para a saúde pública. Por isso que eu não preciso demonstrar em concreto. E vocês têm que ter muito cuidado para não confundir as duas decisões, porque são decisões que não são conflitantes, elas são diferentes. O outro caso é que a escola está fechada, por causa da pandemia, porque era de madrugada, uma decisão era tipo um domingo de madrugada, era um sábado de madrugada. Aí, nesse caso, não tem nem como presumir, porque não tem como ter ninguém naquele ambiente, nesse horário, entendeu? Porque está fechado, tá? Então, são decisões diferentes. Se é no horário normal, ou seja, se é no dia de semana, a escola está funcionando, eu não preciso demonstrar que o tráfico visava atingir aqueles estudantes. Entendeu aí a diferença? Agora, você, é na hora de madrugada, final de semana, não tinha como ter gente ali, aí tem decisão dizendo que não se aplica a majorante, são decisões distintas. Mas uma delas pode cair na prova de vocês, por isso que eu fiz questão de trazer as duas aqui para vocês. Deixa outra coisa importante aqui. Obrigado, querida, agora entendi a pergunta. Sujeito que foi condenado por tráfico e também pela associação para o tráfico.
Nesse caso, eu não posso aplicar a redução de pena do tráfico privilegiado. Por quê? Porque a partir do, mesmo que ele seja primário, que ele tenha bons antecedentes, que ele não faça parte de organização criminosa. Mas por que eu não posso aplicar, então, essa diminuição de pena? Porque se ele se associa para o tráfico, ele se dedica a atividades criminosas. Tá? Então, quando o sujeito, ao mesmo tempo, pratica o 33 e o 35, ou seja, tráfico e associação para o tráfico, eu não posso, em relação ao tráfico, diminuir a pena de 1/6 ou 2/3, porque ele se dedica, eu presumo que ele se dedica a atividades criminosas. Outra coisa, assim, para a gente fechar, porque agora às 20 horas tem uma reunião da pós. Outra coisa importante, gente, substituição por pena restritiva de direitos. Se alguma questão na prova de vocês falar que não cabe, que não é possível essa substituição, errado. Tá? Por quê? Primeiro que não pode ter nenhum tipo de dispositivo na lei de drogas ou na própria questão negando isso de maneira abstrata, de maneira genérica. Se os requisitos do Código Penal, lá do artigo 44, estiverem presentes, eu posso sim substituir por pena restritiva de direito. Eu vou te falar. Normalmente, esses requisitos estão presentes, pelo menos o requisito objetivo, quando eu tenho a figura do tráfico privilegiado. Porque ao reduzir a pena, eu consigo, muitas vezes, fazer com que a pena fique menor do que 4 anos. E lembrar que o tráfico não é um crime realizado com violência ou grave ameaça à pessoa. Já que se fosse com violência ou grave ameaça à pessoa, não poderia haver substituição, né? Então, muitas vezes, quando eu reconheço o privilégio, no 33, parágrafo 4, eu consigo substituir por pena restritiva de direito. Então, moral da história, se a questão falar de maneira genérica que nos crimes de tráfico não pode haver substituição por pena restritiva de direito, está errado. Se os requisitos do Código Penal estiverem presentes, é possível, sim, a substituição. Tá? A amiguinha perguntou aí, a nossa querida Yasmin, com relação ao tráfico de fogueteiro. Gente, isso aí é outro crime lá no artigo 37 da lei de tráfico, tá? É diferente. A grande diferença do fogueteiro, gente, para que vocês não confundam, é para vocês não confundirem o cara que realiza o crime do artigo 37, que ele, basicamente, ele auxilia o tráfico, né, avisando, por exemplo, que vai haver uma operação policial. Quando chega a polícia, ele dispara lá fogos de artifício. É muito comum, né, no Rio de Janeiro. Quando você ouve fogos, não é porque o Brasil fez gol na Copa, né? Nem porque o Flamengo fez gol, foi campeão, né? É muito comum em muitos morros do Rio essa realidade. O que eu quero que vocês não confundam é que se esse auxílio ele deixa de ser um auxílio eventual, e o sujeito, de fato, ele passa a auxiliar aquela rede de tráfico daquela região, cara, eu tenho ali pelo menos uma associação para o tráfico. Tá? Eu deixo de ter, nessa situação, o tráfico de fogueteiro, e eu posso ter aí, inclusive, o reconhecimento da associação para o tráfico e participação no crime de tráfico. Tá? Então, eu tenho que analisar conduta por conduta, tá, gente? Teve uma questão muito interessante da FGV que caiu, que era uma situação em que um policial ele estava escalado para ir numa operação que ia ser realizada em determinada comunidade. E ele sabia que o traficante daquela área era um conhecido dele. E era amigo de infância. E aí ele fez de tudo para avisar que ia haver essa operação, né? Para o traficante lá da região. E aí, por conta desse aviso que ele deu, o tráfico, a operação policial não teve sucesso. Aí, nesse caso, perguntava qual era a conduta do policial. Eu posso enquadrar esse policial por crime de tráfico? Não. E veja, o policial, em nenhum momento, ele quis realizar tráfico, ele quis participar de crime de tráfico. Tá? A única coisa que ele quis era auxiliar, naquele caso, o amigo dele, traficante, com relação a uma operação policial, queria provavelmente prendê-lo. Então, eu tenho uma conta de auxílio, né? E não um objetivo ou dolo. Você sempre tem, quando for enquadrar a conduta típica, de qualquer questão que você esteja analisando, olhar o dolo, olhar a intenção. Eu não tenho intenção, não tenho um dolo de traficância por parte do policial. Então, não enquadro o policial no artigo 33.
muito menos no 35, porque ele não está se associando para o tráfico. Veja, isso ele fez de maneira completamente eventual, né? Ele não tem dolo de se associar para a traficância. Ele fez para auxiliar esse amigo dele. Então, nesse caso, o enquadramento é do tráfico, chamado tráfico de fogueteiro, tá? Beleza? O vídeo está embaçado ainda, gente? Tá? Então, Yasmin, não é partícipe, por quê? Porque ele não está com o dolo de traficar. Por isso que eu não posso enquadrá-lo na participação no crime de tráfico. Tá? E aqui, quando a gente olha para a lei, é muito bom, gente. Nós, ainda mais que vamos fazer prova da AOCP, né, que cobra muito, muito texto de lei. E a gente vem aqui no artigo 37, que eu falei para vocês. Olha só. Você vem aqui no artigo 37. Colaborar como informante com o grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes. Esses são os crimes de tráfico, que é o 33, caput e parafimeiros são os crimes de tráfico, parafimeiros são as formas equiparadas, e 34, tráfico de maquinário, tá? Leia se essa colaboração é eventual, porque a partir do momento que essa colaboração não é eventual, eu posso, inclusive, considerar que esse sujeito faz parte ou da organização criminosa, da associação para o tráfico, tá? Então, veja a conduta do policial. É uma conduta eventual, e ele está apenas informando. Ele é um informante. Ele não tem o dolo de traficar. Ele não tem o dolo de realizar o crime de tráfico. Tudo bem? Foi uma questão, se eu não me engano, foi na prova da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, tá? Questão da FGV. Belíssima questão. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês aí na nossa conversa. Quero desejar aí, de antemão uma excelente prova, tá? Que vocês tenham completa tranquilidade, vocês estão preparados. Não temos aqui nenhum neófito, né? Nenhum novato, nenhum inocente. Eu já conheço alguns aqui de algumas jornadas e outros concursos. E o professor Alisson tem falado do quanto essa turma está empenhada, o quanto vocês estão focados. Confie na preparação de vocês, confie no que vocês estudaram, confiem nas orientações do professor Alisson, professor com muitas aprovações, não só dele, mas com muitos alunos que ele aprovou. Agora, no Senado mesmo, nós batemos aí recorde de aprovações. Temos aí entre os 10 primeiros 4 alunos da Enapol no concurso do Senado, né? No total, temos uns 30 aprovados no Senado. Então, tudo isso com as orientações minhas, do professor Wallace. Confie nas orientações, né? Se ele fez algum apontamento individual para você, se o simulado mostrou alguma coisa para você, faz a prova daquele jeito, tá? Eu tenho certeza que vai dar certo. E muita fé em Deus, porque Ele é que nos traz paz e tranquilidade no dia da aprovação, né? Muito obrigado de coração. Fique com Deus, tá? Excelente noite e bons estudos, que está cedo ainda, dá para estudar muito ainda hoje, tá bom? Obrigada, Valeu, professor. gente. Tchau, tchau. Boa Um noite. abraço. Boa noite.